Sejam bem-vindos à RA-SIC Caxias. Saúde, proteção, confiança, excelência. Conheça o Círculo Saúde, uma das mais importantes instituições do ramo no Rio Grande do Sul. São 90 anos acolhendo vidas na Serra Gaúcha, Vale do Paraiana e Vale do Caí. Somos referência em planos de saúde com soluções completas para você, sua família e sua empresa. Aqui no Círculo, você vê a excelência nos detalhes. Nosso hospital tem uma das mais modernas infraestruturas de saúde, acreditado com excelência e reconhecido pelos seus programas de atendimento humanizado. Contamos também com centros de especialidades médicas e centrais regionais de serviço, levando saúde e bem-estar a mais de 30 cidades. Além da infraestrutura própria, mantemos uma rede inteligente de parceiros e profissionais credenciados. Esse conjunto possibilita serviços completos, seguros e resolutivos. É um cuidado que você sente de verdade. Afinal, a gente cuida da sua saúde de forma integral, com sensibilidade e agilidade. Além disso, temos um compromisso com a nossa comunidade. Por meio do nosso Centro de Assistência à Saúde, garantimos atendimento gratuito para quem mais precisa. São mais de 15 programas e projetos. Deu para ver que o Círculo é completo e essencial, não é? E nós não vamos parar por aqui. Te ver bem é o que nos motiva a estar em constante evolução. Vamos continuar investindo muito para entregar um serviço cada vez melhor. Agora vocês já sabem quem confiar quando o assunto é saúde. No Círculo, a excelência você vê e o cuidado você sente. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com a Cobolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro.
Pro cinema ou exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marco Polo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, mais tarde volto pro ar. A Marco Polo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida, então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar, sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Hooks, aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil.
líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho, e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Senhoras e senhores, novamente, por gentileza, ocupem seus lugares e peço a atenção de todos. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. A edição de hoje marca a abertura da Semana Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul e tem como tema a palestra ESG e Sustentabilidade, o que aprendemos com eventos climatéricos extremos. Damos boas-vindas ao palestrante, o professor associado da Universidade Federal do Rio Grande, Marcelo Dutra da Silva. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Senhoras e senhores,
Atenção de todos. Para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Uma saudação especial ao nosso prefeito municipal, Adiló de Domênico, nossa vice-prefeita, Paula Iores, presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Marisol Santos, nosso secretário municipal de Meio Ambiente, Daniel Caravantes, nosso professor Marcelo Dutra da Silva, nosso palestrante nesse final de manhã de hoje, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa retomada com um simbolismo muito especial. Reitero nossos cumprimentos ao nosso professor Marcelo Dutra da Silva, que com a sua palestra abre oficialmente a Semana Municipal do Meio Ambiente aqui em Caxias do Sul. Acreditamos que o tema não poderia ser mais pertinente para o momento que nós estamos vivenciando. Por isso, é com profundo sentimento de consternação e solidariedade que damos início a esta primeira RA-SIC pós-tragédia. Tragédia de uma série de enchentes que devastaram o nosso Rio Grande do Sul durante todo o mês de maio. Hoje, mais do que nunca, nos reunimos não apenas para discutir práticas ESG, para discutir o futuro econômico da nossa região, mas também para reconhecer e enaltecer o espírito de voluntariado que emergiu de forma tão marcante em meio a toda essa calamidade. Gostaria de começar destacando o papel vital desempenhado pela nossa querida Fundação Caxias durante toda esta crise. No momento em que a devastação parecia intransponível, vimos um exército de voluntários anônimos a emergir, trazendo esperança e auxílio imediato a todos aqueles que precisavam. Esses voluntários estiveram lá na linha de frente, organizando a logística, distribuindo mantimentos, providenciando abrigo e, acima de tudo, oferecendo conforto e dignidade às vítimas. A contribuição desses heróis silenciosos foi inestimável e é fundamental reconhecermos que, sem eles, o impacto dessa tragédia teria sido muito maior. Da mesma forma, o nosso reconhecimento a todos os agentes públicos, federais, estaduais e municipais, que tão valorosamente trabalharam lá na linha de frente, salvando vidas e garantindo a segurança. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Codeca, SAMAI e tantos outros servidores e instâncias públicas. O nosso agradecimento e o nosso reconhecimento. Nesse contexto de superação, a nossa SIC Caxias, em parceria com todos os sindicatos patronais, é importante que se diga e se repita, juntamente com todos os nossos sindicatos patronais, lançou uma campanha estruturada em 5 pilares fundamentais de atuação. Cada um desses pilares tem sido crucial para a reorganização e solução dos problemas causados por toda esta crise. Mais especificamente na nossa Serra Gaúcha. São esses pilares. O primeiro, a desobstrução de acessos rodoviários. Juntamente com a Prefeitura, com o Sinduscom e com empresas do segmento de terraplanagem, que cederam maquinário e mão de obra, nós apoiamos, através de combustível, o restabelecimento das rotas de transporte essenciais para a logística e a mobilidade da nossa região, incluindo aí rodovias federais, estaduais e concedidas. Em que pese a gravidade de todo esse desastre, a Serra Gaúcha rapidamente se conectou
se reconectou com o mundo. Com dificuldades, é verdade, mas está reconectado. O pilar de número 2, a melhoria das condições de operação do nosso aeroporto Hugo Cantergiani. Apoiamos o planejamento de melhorias para que o aeroporto possa operar de forma eficiente, facilitando o transporte aéreo e as conexões comerciais, dando conta do considerável aumento de demanda. No pilar número 3, cuidamos do fornecimento de insumos. A campanha também atuou para assegurar o acesso a suprimentos críticos, buscando soluções para problemas no abastecimento de itens como combustível, gás industrial, gás hospitalar e outras matérias-primas essenciais ao nosso dia a dia. No pilar de número 4, nós procuramos olhar para a segurança trabalhista. Defendemos a criação de medidas que garantam emprego e renda para todos os trabalhadores afetados, priorizando a estabilidade econômica e social de toda a população gaúcha. Precisamos aqui de ações rápidas e eficazes para garantir a segurança financeira de nossos milhares de colaboradores e a sustentabilidade das nossas empresas. Nesse ponto, não tem como não mencionar a insensibilidade e a lentidão do governo federal em responder à crise trabalhista decorrente do impacto das enchentes em milhares de empresas em todo o território gaúcho. 31 dias já se passaram e ainda estamos aguardando um plano concreto para socorrer o salário dos trabalhadores que foram afetados. Essa demora é inaceitável. Enquanto o governo federal ainda está pensando, muitos não receberão o seu justo salário agora, depois de amanhã. O que nos coloca diante de uma catástrofe social anunciada. Em quinto pilar, nós solicitamos linhas de crédito, linhas de financiamento e acesso facilitado ao crédito. Estamos negociando e atentos diariamente para que o recurso possa chegar de forma rápida e barato às nossas empresas e para que essas possam se restabelecer, recuperar os seus prejuízos e retomar as suas operações. Senhoras e senhores, é importante que todos saibam que esses pilares da campanha Superação foram apresentados em uma reunião de trabalho na última segunda-feira, com a presença aqui do nosso vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Dr. Geraldo Alckmin, de 4 ministros de Estado, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de diversos deputados federais, de diversos deputados estaduais e de vários prefeitos e lideranças aqui da região. Embora tenha sido uma reunião reservada e não uma RA aberta ao público, como todos nós gostaríamos, podemos endereçar cada uma dessas demandas às suas respectivas pastas. Caros amigos, é acertada a afirmativa que a Serra Gaúcha já está em uma nova etapa da sua recuperação. Caxias do Sul e região estão prontas para contribuir de forma responsável e com muito senso de oportunidade e não de oportunismo, para que a retomada geral do Rio Grande do Sul possa acontecer. As empresas de outras regiões produtivas que foram duramente atingidas e que ainda não têm uma perspectiva de retomada, podem encontrar aqui, em Caxias do Sul e na Serra, um ambiente propício e um apoio provisório para reerguerem as suas operações, produzir e atender às demandas da região e de todo o Estado. Queremos que essas empresas considerem a Serra Gaúcha como um ponto de apoio fundamental e disponível para continuar as suas operações e não interromper nenhuma etapa da cadeia produtiva de suprimentos, de peças, de componentes, de serviços ou do comércio.
Para concluir, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança, apesar de todo o cenário de devastação que temos visto nos últimos dias. A solidariedade e o voluntariado demonstrado durante esta crise foram um testemunho de caráter, do caráter resiliente e altruísta da nossa gente. E, principalmente, uma demonstração da nossa capacidade de superação. Muito há ainda para ser feito em termos de volta do nosso Rio Grande a tudo aquilo que nós tínhamos antes do mês de maio. Nós não temos o direito de nos desmobilizarmos. Juntos, vamos reconstruir um futuro mais forte para todos nós. Penso que agora é a hora de colocar em prática essa reflexão. O que é que eu posso fazer pela causa? E não o que é que a causa pode fazer por mim. Mais do que nunca, isso precisa ser lembrado. A hora é de nos somarmos esforços, inteligências e ações. E não é a hora de nos dividirmos, seja política, seja socialmente. A união nos tornará mais fortes e voltaremos maiores. Muito obrigado pela paciência e uma boa RA a todos. Na edição de hoje, destacamos a participação na Vitrine RA com as associadas APQ Gestão para a Sustentabilidade e Quimeia Inteligência Ambiental. A APQ Gestão para a Sustentabilidade é especializada em soluções voltadas à transição para uma economia de baixo carbono. Projetos completos para a sua jornada de descarbonização e gestão ESG. A empresa possui convênio com a SIC Caxias, também faz parte do núcleo de consultorias e é membro da Comissão de Meio Ambiente do Simplas. E a associada organizou um sorteio. Vamos ao ganhador. O ganhador é Antônio Machado. Parabéns! E pode retirar teu brinde no espaço da nossa associada. A nossa próxima vitrine é com a Químia Inteligência Ambiental. Para organizações que buscam adequação ambiental, a Químia Inteligência Ambiental oferece a segurança de soluções ecoeficientes e customizadas que irão reduzir os seus riscos. É a maior rede colaborativa e multidisciplinar de serviços ambientais do Brasil. E existe para mudar a atitude das pessoas e alavancar oportunidades de negócios que gerem resultados efetivos e sustentáveis. E temos mais um sorteio. O nosso ganhador, também patrocinador da RA, é o Júlio Chiapin, da Caminho Rede de Ensino. Senhoras e senhores, faça a diferença no seu currículo com a qualidade SIC Caxias. A entidade é conhecida por sua reputação de prestígio e excelência, consolidando-se como um diferencial valioso em qualquer currículo. Escolha o curso que mais se alinha aos seus objetivos e tenha a qualidade SIC no seu currículo. Acessem o QR Code e confiram os cursos com vagas abertas. Agora, teremos um momento especial em nossa RA. Peço a atenção de todos. Teremos, então, o lançamento do 15º Troféu Ítalo Victor Bersani. O Troféu Ítalo Victor Bersani, lançado em 2008, representa a mais alta distinção concedida pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a SIC Caxias, as empresas e instituições locais e da região associada à entidade.
Seu propósito é reconhecer, valorizar e fomentar o espírito empreendedor das empresas de Caxias do Sul e região. A votação para o troféu inicia hoje e estará disponível até o dia 16 de junho. Convidamos as associadas a participarem da votação, indicando empresas associadas nos segmentos de indústria, comércio, serviços e para menção honrosa. As empresas homenageadas serão anunciadas em 21 de junho pelos canais oficiais da SIC Caxias. E a cerimônia de entrega do 15º Troféu Ítalo Victor Bersani e celebração dos 123 anos da entidade ocorrerá no dia 8 de julho, em edição Jantar da RA SIC Caxias. Confiram agora o vídeo de lançamento da votação. O QR Code para votação também está disponível na mesa de vocês. Após a palestra, teremos um momento de perguntas. Lembrando que elas serão feitas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code exibido nos telões ou disponível em suas mesas. Caso deseje fazer uma pergunta diretamente ao microfone, pedimos que seja breve e relacionado ao tema abordado de hoje. Senhoras e senhores, durante a palestra pedimos que permaneçam em silêncio e para que possamos ouvir mais sobre os fenômenos climáticos que estão em ascensão, perspectivas e ações, visando um futuro mais resistente às adversidades e para a criação de um ambiente favorável a investimentos em fontes de energia renovável, rumo a uma matriz energética mais sustentável, convidamos para a sua apresentação o professor Marcelo. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Presidente, prefeito. É uma honra, né, estar aqui nesta casa, tentando plantar mais uma sementinha do ISG. E quero agradecer muito a presença de todos, também agradecer a presença da minha esposa, né, que desta vez veio me assistir. E quero dizer que é muito importante, é muito significativo, né, este momento, porque estamos aqui agora para falar de um tema que se discute, se apresenta e muito mesmo dentro de um espaço mais acadêmico. Eu adaptei, evidentemente, algumas coisas para que não pareça ser tão árido, mas que eu vejo como importante demais que isso ganhe, né, um espaço maior dentro da sociedade nos seus diferentes espaços. Então, é muito importante isso que está sendo proporcionado hoje para a comunidade de Caxias. Eu vou pegar o microfone, que eu vou ter que circular. Primeiro é importante dizer que professor vive numa eterna sala de aula, né? Então, eu vou pedir uma especial atenção ao tema, porque pode cair na prova. Tá? A ideia é um pouco mostrar sobre o que está acontecendo, né? Mas primeiro eu quero dizer que, para aqueles que não estão ainda muito atentos, e é difícil quando a gente está falando para uma comunidade em que tem, né, um conjunto empresarial tão forte quanto Caxias, a sigla ESG já é conhecida, evidentemente, de muitos, né? Estamos falando aí de sustentabilidade, mas estamos falando das melhores práticas de sustentabilidade que envolvem
o eixo ambiental, o social e o da governança, sobretudo. Então, estamos falando, né, do Environmental Social Governance. Estamos falando de práticas que, uma vez adotadas, elas são úteis para a estratégia de negócio. Então, é algo que vem sendo realizado, praticado por muitas e muitas empresas e corporações há bastante tempo. Isso não é uma novidade no mercado, mas é uma novidade ainda no nosso mercado, né? Particularmente no relacionamento das grandes empresas com as empresas de médio e menor porte, sobretudo as de pequeníssimo porte. Por quê? Porque isso aqui, eu digo aqui no Brasil, e sobretudo na nossa região mais ao sul, centro e sul do estado, nós não temos ainda na cadeia de negócio o ESG tão forte como já é em várias outras regiões. E uma outra característica que é muito marcante, que apesar da gente estar avançando num ritmo não tão rápido, mas também não é tão lento assim, nos negócios ou no mundo produtivo, no corporativo, isso não está chegando como deveria chegar nas melhores práticas que se espera na gestão pública, na administração pública. E quando essas coisas estão distantes, é difícil da gente conseguir avançar nas melhores práticas, principalmente quando a gente fala de fenômenos que estão para além do nosso alcance, como é o nosso tema aqui, a questão das mudanças climáticas. Então, isso é só para que a gente meio que tente encaixar um pouco o que a gente vai tentar apresentar e discutir aqui. Então, eu sou o Marcelo, eu sou coordenador de um laboratório na Universidade Federal do Rio Grande, de sustentabilidade corporativa, tenho uma aproximação grande com empresas dos mais variados segmentos e dos mais variados tamanhos. Tem um workshop que eu organizo, no final da apresentação vai aparecer lá, tem um workshop sobre ESG sustentabilidade que eu organizo, que acontece no Pelotas Parque Tecnológico. Eu moro em Pelotas, mas fico nesse vai e vem em Rio Grande. Eu vivo a realidade destas duas cidades. E, no caso do Rio Grande, nós temos lá um arranjo portuário, né? Empresas que têm um relacionamento com mais de 100 países, e são empresas já que estão há muito tempo dentro das melhores práticas de sustentabilidade, porque o mercado internacional exige. Só que elas também são abastecidas, né, por empresas que são nossas daqui. E hoje já se enfrenta, né, então isso relatos do pessoal, né, que atua no arranjo portuário, já se enfrenta algumas dificuldades, por quê? Porque a agenda ESG de alguma empresa lá de fora, quando exige de alguma empresa interna, ela começa também a exigir das empresas que são as suas fornecedoras. E as suas fornecedoras estão muito distante da agenda ESG. Então, isso é algo, por isso que remonta àquilo que eu disse no início. Nós temos um problema ainda de cadeia de negócio que não se ajustou à ideia de uma agenda de sustentabilidade e melhores práticas ESG. Então, eu tenho uma outra apresentação, que até tem alguns que já me relataram que viram lá em Gravataí, em que eu reforço os detalhes do ESG. Não é o caso aqui, porque eu quis marcar a questão do nosso evento, o que a gente pode aprender com o evento que a gente está vivendo agora. E vale lembrar, estamos vivendo este evento não terminou. Ele é o maior que a gente já teve no contexto brasileiro, um dos maiores do mundo. O rastro de destruição a ser deixado é tão impactante como qualquer outro mega evento que já tenha sido visto na Índia, na China, nos Estados Unidos. São comparações que já são feitas na imprensa internacional. Para quem acompanha grandes jornais ou a imprensa internacional, vai perceber que está sendo relatado o que está acontecendo ainda no Rio Grande do Sul como um mega evento, como já se viu em vários outros lugares do planeta. Isso porque isso não começou ontem, isso já faz um tempo. E aí eu quero começar por aí. O que está acontecendo? Observe, a gente partiu de 1800. O clima mudou. Tá? Talvez isso às vezes pareça assim para alguns algo que é desconfortável. Nossa, tá ruim, mas é a real. O clima mudou. E quando a gente diz o clima mudou, a gente pode traduzir duas coisas. Primeiro, de 1800 para cá, que são os registros que se tem mais seguros, alguns são até mais distantes, que se busca nas células de gelo, mas o fato é, o que a gente compreende que há uma variação da temperatura em que
todas as médias foram colocadas para mais. Os verões estão mais quentes. Não são tão mais quentes, mas eles estão mais quentes. Mas essa não é a preocupação. O problema é que os invernos estão muito menos frios. Eles estão mais quentes. E o que a gente tem na média, então, é um calor concentrado que não alivia. E este calor vem aquecendo absolutamente tudo e vem, evidentemente, alterando o comportamento climático, principalmente a circulação das massas de ar. E aí nós temos N detalhes que eu não vou explorar aqui, mas o fato é que, por que essas temperaturas estão diferentes? Porque a gente vem carbonizando e temos grandes contribuintes de carbono na atmosfera. Os que estão em primeiro lugar é Índia, Estados Unidos, China. Todos esses ainda estão carbonizando demais e vêm carbonizando muito na medida que crescem, né? E essa ideia de carbonização é que a gente precisa atacar no primeiro momento. É justamente isso. A questão, o grande segredo está no carbono. Nós precisamos descarbonizar a nossa economia e toda e qualquer iniciativa de descarbonização é absolutamente bem-vinda. Toda. Vamos descarbonizar a nossa frota de transporte coletivo. Vamos melhorar nossas práticas no campo para ter uma emissão menor de carbono. Vamos ocupar de forma mais sustentável as áreas urbanas para ter menor risco em razão das mudanças climáticas. Todas as iniciativas são absolutamente bem-vindas quando a gente fala de mudanças. E, no que diz respeito a carbono, muito mais. E aí é o seguinte, quando a gente começa a explorar o que já aconteceu, o que nos revela é muito disso. A Terra, ela já está, dos tempos que já se mediu para cá, isso é dado científico, reportado nas revistas mais conceituadas do planeta, matéria de debate nos encontros do IPCC, painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Tem aí uma coleção que pode pegar 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 cientistas e todas as conclusões são a mesma. A Terra está quente, está aquecida, o clima está diferente e a Terra já está, então, 1,48 graus mais quente. Isso pode parecer pouco, mas é muita coisa. Nós estamos falando de uma média de 1,48. Em algum momento nós vamos chegar a 1,5, e já há quem diga que nós vamos chegar a 1,7. Isso significa, numa razão de média, que aqueles lugares que já são quentes, eles podem estar muito mais quentes. E aqueles lugares que não estão tão quentes, eles talvez comecem a ficar mais quentes. E aí nós temos algo que não tem o que fazer. O oceano, nos últimos 30 anos, já subiu 10 centímetros. Este oceano que está na nossa margem aqui, na média, ele já subiu 10 centímetros nos últimos 30 anos. E a gente pode, a partir de hoje, fazer tudo certo. Qualquer coisa. Começar a fazer absolutamente tudo certo. O oceano vai continuar subindo pelos próximos 100 anos. E se for na mesma média, então significa que nós vamos ter mais de 90 centímetros de altura em algum momento. Isso é muita coisa, porque se a gente olhar para o Brasil, e olhar particularmente para a margem brasileira, nos nossos 9.000 quilômetros de costa, a maior parte da população brasileira, que já deixou de ser uma população que está no campo e agora está na cidade, a maior parte dessas cidades está justamente na costa. Todas as cidades da costa, de alguma forma, estão vulneráveis. Todas as cidades da costa estão, de alguma forma, expostas a eventos que nós vamos ver nos próximos 100 anos. Ou seja, isso é matéria para dizer que o que está acontecendo, ou o que aconteceu, é que tudo mudou e que isso vai continuar nos afetando, a gente queira ou não. O que nos resta é nos adaptarmos. E aí é o seguinte, eu fiz um exercício lá onde eu moro. Esse gráfico que foi brotando aos pouquinhos aqui, é um gráfico de um levantamento da série histórica da Universidade Federal de Pelotas, que tem um dos levantamentos mais antigos do país, contínuos, desde 1800 e uns quebrados, em que os dados são coletados todos os dias, vários parâmetros,
Mas o que interessa ali é que nós temos os parâmetros de temperatura, conseguimos dividir isso por sazonais, verão, primavera, outono, inverno, e conseguimos ver uma outra coisa interessante, que é o segundo ponto. Mudou o regime de chuvas. O padrão de chuvas está diferente. Eu fiz um recorte dos últimos 50 anos. E nesse padrão de chuva diferente, significa o quê? Que nós temos agora grandes volumes precipitados, e eles podem acontecer num curto espaço de tempo. Este evento em particular, ele é a soma de várias precipitações de volume em curto espaço de tempo, só que como se fosse um tempo depois do outro. Nós tivemos aí 20 e poucos dias de chuva, mas tivemos alguns momentos de um volume expressivo de chuva. E é esta chuva toda que, a depender de onde ela venha a se fazer, eu tenho, obviamente, uma consequência direta nos terrenos, porque eu tenho um relacionamento geográfico com tudo isso. Tem a ver se eu estou em terrenos de vales encaixados, tem a ver se eu estou numa planície, ou tem a ver como eu estou posicionado, minha cidade ou minhas atividades, no vale encaixado ou na planície. Então, essas mudanças, elas não só já estão acontecendo, como elas também podem ser verificadas nos lugares onde a gente vive. Não é algo que a gente só escuta lá do IPCC e tenta, será que isso por aqui também? Sim, as mudanças são globais e elas estão acontecendo em todo lugar, e a gente pode facilmente encontrar registros que comprovem que essas diferenças estão por aqui também. Sem dúvida, se nós pegarmos uma coleção de dados da região aqui de Caxias, nós também vamos verificar que estas mudanças nos últimos 50 anos estão absolutamente presentes. E nós estamos, obviamente, vamos dizer assim, reféns dessas mudanças, porque nós não temos muito o que fazer, a não ser nos proteger. E aí vem o próximo, vem o próximo ponto, que é... agora me perdi. O que aconteceu? Então, beleza. Aconteceu, a gente viu um evento muito forte em 2022, a gente viu 3 eventos fortes em 23, na nossa região, né? E agora a gente viu esse em 24. E o que aconteceu de tão diferente assim de outros momentos? Bom, nós estamos vivendo um período que é o chamado El Niño. Tem o efeito El Niño. O El Niño é um aquecimento na água oceânica, né, na faixa equatorial, que quando eu tenho aquela bomba de calor de um oceano aquecido, ele ajuda a evaporar mais água, e os ventos alísios levam toda aquela umidade para sobre a Amazônia, isso se acumula com uma área de muito calor que já está naquela faixa amazônica, forma os chamados rios aéreos. Esses rios aéreos demandam em direção ao Pacífico, não conseguem ultrapassar a cordilheira, rebatem e voltam para o interior do país, e neste ponto acabam alcançando mais ao sul os terrenos do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, vai embora. Só que neste momento do inverno, isso sempre acontece, tá? Isso não é uma novidade, isso sempre se comportou assim. Quando é El Niño, é mais intenso. Quando é Laninha, é bem menos intenso. Só que, qual é a diferença? A Amazônia, em razão, né, das más práticas, da descobertura ou do avanço desregrado das coberturas, faz com que esse calor que o El Niño oferece se transforme num calor ou num processo de evaporação muito mais intenso. Eu tenho um corredor de umidade que, nesta época do ano, e em El Niño, se torna muito mais robusto. E esse corredor de umidade, ao chegar ao sul, ele tem que ser empurrado pela massa de ar polar. Só que, como o El Niño está muito forte, uma massa de ar quente polar se concentrou aqui, na região do sudeste, do centro-oeste. E essa massa quente, esse calorão, essa massa de baixa pressão quente, não deixa a massa de alta pressão fria acender. Então, literalmente, foi como se nós tivéssemos pego um pano encharcado e espremido ele, né, torcido ele, sobre o Rio Grande do Sul.
Em poucas palavras, foi isso que aconteceu. Ou seja, nós tivemos aí um evento que está estimado em uma precipitação no Rio Grande do Sul, sobre o Rio Grande do Sul, que tenha ultrapassado a mais de 1.000 milímetros. Distribuído, mais concentrado em algumas áreas, mas mais de 1.000 milímetros. Isso é fora de qualquer média que a gente já tenha tido em outro momento. Mesmo para 1941. E aí alguém pode dizer, bom, mas peraí, se isso aqui sempre aconteceu, se isso aqui é um mecanismo normal do funcionamento, se 1941 aconteceu, se em 1800 também tivemos uma grande inundação, como é que isso tem a ver com mudança climática? Simples. Primeiro, tem 2 pontos importantes. Nós estamos acelerando um processo com relação por conta do carbono, estamos acelerando muito um processo, ou seja, mudanças que talvez fossem acontecer em 100, 200, 300 anos, elas agora estão acontecendo, eventos estão acontecendo de uma forma muito mais brusca, mais violenta em 10, 20, 30 anos. É isso que, quando a gente vai lá buscar nas células de gelo, consegue encontrar. Nós já tivemos momentos que a Terra teve toda ela congelada. Tivemos momentos que o oceano esteve batendo a mais de 130 metros, onde eu moro, Pelotas, planície costeira já não existia, há 450 mil anos. Temos um ciclo terrestre? Temos. Só que essas coisas aconteceram numa velocidade que é muito diferente da de hoje, e que tem a ver com a presença de carbono e de outros gases que são responsáveis pelo efeito estufa. Está aí a nossa parcela de contribuição. É como se estivéssemos com um pé no acelerador. Então, as mudanças elas vão acontecer. O carbono vai chegar na atmosfera. O aquecimento ele vai acontecer. Só que demoraria um tempo que nós estamos abreviando. Essa é a explicação da ciência para boa parte desses fenômenos. Na sequência, como isso nos afetou? Bom, de diferentes maneiras, claro. E a gente consegue perceber, pelo menos num primeiro olhar, que a gente foi, vamos dizer assim, tocado por enxurradas e inundações. E que, obviamente, o Vale do Taquari, mais de 50 municípios atingidos, vamos dizer assim, a maior catástrofe que a gente já pode ter visto por aqui. Porque é muito diferente de uma outra época em que outros eventos aconteceram. E a grande diferença de outros momentos para agora é que nós estamos ocupando muitas das áreas que em 41 não estavam ocupadas, ou estamos utilizando muitas das áreas que em 41 não utilizávamos. Ou seja, aos poucos, de 1941 para cá, que é o nosso registro mais recente, a gente vem se expondo a uma coleção de risco que até então não tínhamos. E esta é uma das ideias do momento, que é a gente rever o que a gente vem fazendo para retroceder a uma qualidade mínima de menor potencial de risco. E aí, no que diz respeito às enxurradas, elas foram verificadas com mais intensidade na região lá, isso aqui é um mapa lá de Mussum, uma vista lá de Mussum. Nessa região de Mussum, as coisas foram, o Vale do Taquari, Mussum é um exemplo, mas eu tenho cidades que estão encaixadas no vale e que se aproximaram demais, muito, do corpo hídrico, porque os eventos até então eram mais tranquilos, mas eles passaram a ficar mais repetitivos e intensos. Ou seja, essa é uma estratégia que talvez tenha que ser revista. Saindo da região dos vales, dos vales como um todo, chegamos à planície. E aí nós vamos ver Porto Alegre, que foi invadida pela água. Vamos ver Eldorado, que foi coberta pela água. Vamos ver outras situações. A minha cidade, neste momento, Pelotas, ela está com a parte litorânea, onde é a praia do Laranjal, por exemplo, coberta de água. A cidade do Rio Grande, que é uma península dentro do estuário, está afetada quase que completamente pela presença da água, que aumenta em razão de uma chuva e de uma concentração de águas que empilhou. Então, as enxurradas nos afetaram e as inundações também nos pegaram com bastante força. E aí, não foi só isso. A gente tem que entender que esse é Laranjal.
Tem o som aí, eu não sei se chegaram a colocar. Mas isso aqui tem só um comentário, que é uma vista aérea, a gente está olhando, né? Esse é Pelotas. Aqui já pega lá em cima, Las Acacias. Isso. Las Acacias lá em cima. Lá em cima. O recanto vai encher por causa daquelas bombas que botaram no Lagos, lá vai encher o recanto. Olha os condomínios lá, olha o veredas e o Então observem qual é o comportamento, né? A gente tem um grande volume de água que precipitou nessa região da Serra e vem sendo assim nos últimos eventos todos. Tem uma grande precipitação que se dá nessa região mais norte, larga toda essa drenagem no Lago Guaíba, que larga para a Lagoa dos Patos, e se fosse só isso, talvez nós não tivéssemos sido afetados aqui no Laranjal, ou em Rio Grande, ou em São Lourenço, ou em outras cidades. Mas nós fomos afetados por conta de uma soma de chuvas, que foram essas que se deram aqui na região da Serra, muito volumosas, e uma chuva contínua que se deu mais ao sul da região, ou seja, contribuições do Rio Piratini, que larga para o São Gonçalo, contribuições da Bacia da Mirim, lá no Uruguai, que larga para o São Gonçalo, contribuições do Rio Camaquã, contribuições do Arroio Pelotas, contribuições do Arroio Grande, tudo isso, em algum momento, chega na Lagoa dos Patos. E tudo isso tem que sair por um único lugar aqui, que é o estuário da Lagoa dos Patos, que fica no município do Rio Grande. Associado a isso, nós temos os ventos. Os ventos nos prejudicam demais, porque nós temos que considerar, primeiro, a lagoa ela é muito larga e ela tem pouquíssima profundidade. Na média, chega ali a 4, 5, em alguns pontos, dragados tem 7 metros, um pouco mais. Isso é uma lâmina de água. Um vento, numa extensão tão grande, simplesmente empurra esta água. O efeito do vento é impressionante. Não tem grande quantidade de água, mas ele é capaz de empurrar para cima do continente. Ou ele pode retardar o deslocamento dessa água para o estuário, ou até mesmo facilitar a saída desta água para o oceano. E só que nós estamos num momento, né, em que o vento sul, né, o vento de direção ao norte, que é o vento minuano, o vento sul empurra essa água de volta, então retarda bastante a saída dessa água. Isso, vamos dizer, aquela massa de água que veio da serra, mais a massa de água dos outros corpos hídricos, mais o vento, foi o que contribuiu fortemente para essas regiões todas, né, como Pelotas, Rio Grande, São Lourenço, São José do Norte, todas elas ficaram saturadas de água, porque a água não cabe, né, dentro da caixa do corpo hídrico, avança para as margens e alcança as áreas ocupadas. E aí que está um detalhe importante. Já faz um tempo, e não é de hoje, que a gente vem tentando recomendar, principalmente para os municípios de cota baixa, como são estes que estão na Costa Doce, que as suas práticas de avanço da construção devem se afastar dos corpos hídricos, não se aproximar dos corpos hídricos, que terrenos planos, baixos e úmidos devem ser evitados e não ocupados. No entanto, se forem porventura ocupados, que as estratégias de ocupação devem associar melhores práticas. E é isso que não está acontecendo. Então, nós temos algumas faixas protegidas, isso é uma realidade lá da cidade de Pelotas, por exemplo. Nós temos algumas faixas bastante protegidas, mas nós temos algumas áreas que são muito baixas e que existe ainda projeto avançando para construir. Esta área que está aqui, no canto, que é o Pontal da Barra, ó, aqui ainda existe uma intenção de construção. Existe. Está lá, está no planejamento. Existe aprovação, existe um interesse para ir. Mas será que é recomendado ir? Tecnicamente, a gente diz que não. Mas há um interesse em ir. E não há nenhuma cobrança no plano diretor, ou não há nenhuma regra que sinalize que para ocupar estas áreas é necessário que se faça o que está se fazendo hoje na China, o que está se fazendo hoje nos Estados Unidos, no Canadá, em que áreas úmidas são elaboradas, criadas justamente para permitir uma presença de área urbana em áreas de risco. Por aqui, nós, infelizmente, não estamos atuando com essas características. Então, acaba que, em alguns momentos muito mais críticos, entra em cena o papel do socorro.
E aí tem um ponto importante, que isso talvez valha para todos os municípios brasileiros e agora, sobretudo, para os gaúchos. Nós não temos bons instrumentos de planejamento. Nós não temos uma atenção para o espaço urbano como deveríamos ter. Quando a gente diz não temos bons instrumentos, nosso plano diretor ele é falho. Ele não aponta para onde os riscos estão. Os nossos planos ambientais, plano de saneamento, não visa a questão da drenagem, que é fundamental para momentos como esse. E mais do que isso, nós não temos um plano de emergência climática. São raríssimos os municípios que possuem um plano de emergência climática. São instrumentos importantes que qualquer município deve ter, porque é este plano que deve nos guiar na direção de para onde empreender e empreender com mais segurança. Ou que estratégias devem ser utilizadas ali, do ponto de vista que práticas devem ser adotadas para garantir uma ocupação com mais segurança. Mais segurança no sentido da prevenção e na adaptação às mudanças climáticas. E aí o que eu quero destacar? Que nós nos tornamos, ao longo do tempo, muito bons no socorro. Eu vi o presidente elogiando que, nesse momento, a gente se mobilizou, e essa mobilização era nacional. A gente conseguiu ver pessoas mobilizadas, o trabalho da Defesa Civil é fantástico, mas o investimento em socorro ainda no país ele é significativo. Porém, o investimento em prevenção e adaptação ele é mínimo, muito pequeno, é muito baixo. E é histórico esse de muito baixo. E agora não tem sido diferente. Quer dizer, tornou-se algo recorrente. A gente perde, reconstrói. Socorre e reconstrói, socorre e reconstrói. Mas a gente não evita o risco, não evita precisar reconstruir de novo. Sai mais caro adaptar? Sai. Sai mais caro prevenir? Sai. Mas a gente deixa de gastar no tempo. E a gente não corre o risco de perder vidas ou algo assim. Então, a nossa estratégia precisa mudar e precisa ser diferente. E aí, é nisso que nos perguntamos, né? E agora? O que a gente faz? Talvez algumas cidades tenham que, literalmente, mudar de lugar. E aí eu quero chamar a atenção aqui, ó, mais uma vez para Pelotas. Olha lá. Esta é uma ocupação na margem do Arroio Pelotas, que ao longo do tempo foi se estabelecendo. Nós estamos falando de uma área de margem, estamos falando de uma área que é banhado 100%, que a priori a legislação nem permite, mas que está aí licenciada, ocupada, tranquila. Não é invasão, nós estamos falando aqui de loteamentos, condomínios, bairros belíssimos, fantásticos. Nós temos empreendimentos, aliás, isso é algo interessante. Pelotas é uma cidade, para quem conhece, tem empreendimentos maravilhosos, fantásticos, lindos, de primeiro mundo. Só que muitos deles, infelizmente, estão em lugar errado. Não é uma culpa do empreendedor. O empreendedor propôs, o empreendedor aprovou seu projeto, o empreendedor realizou o investimento, o empreendedor edificou, mas a melhor prática que deveria ter lá na gestão pública de dizer, olha, aí não pode, a nossa estratégia de cidade falhou em não apontar para empreendimentos que passaram aos poucos a ser construídos. Isso aqui é só um mapa de 2016, de 2002 a 2016. Eu tenho várias evoluções dessa que mostram onde nós nos arriscamos mais. E aí é importante, isso não foi construído ontem. Nós, ao longo do tempo, construímos isso. E no caso de Pelotas, e cada município tem a sua característica, mas no caso de Pelotas, nós alteramos o plano diretor em 2008, e esse crescimento maluco da cidade na direção do Laranjal começou a partir de 2010. Se alguém for lá no Google Earth e e voltar no tempo, vai encontrar que eu tenho mudanças significativas e ocupações autorizadas, licenciadas, que pagam seus impostos, está tudo ok. A partir de 2010, nas margens do Arroio Pelotas, nas áreas baixas, planas e úmidas, sujeita à inundação e aos alagamentos, que são duas coisas diferentes, mas recorrentes. E aí, bueno, se avançamos sobre as margens, sobre terrenos baixos, planos e úmidos, o que está nos faltando? Talvez um pouco mais de ESG e de responsabilidade socioambiental na gestão pública. Isso é algo que está nos faltando, porque lá
que talvez esses projetos estejam passando e não esteja havendo o crivo necessário para que os empreendimentos se estabeleçam. E aí o que nós temos, né? Por que é importante o ESG? Primeiro porque o ESG ele reúne 3 fundamentos básicos, né? Algo que são importantes. As partes interessadas. Para qualquer organização, nós sempre temos os stakeholders, né? As partes interessadas. Nós temos, né, nós aqui todos somos partes interessadas de algum tipo de negócio, e neste caso, nós todos somos interessados, né, ou parte interessada do município, né, de Caxias, ou do estado do Rio Grande do Sul, ou de uma região em particular que seja. Mas nós somos partes interessadas. Então, essa é uma teoria importante que precisa ser considerada, que nós todos somos importantes porque somos partes interessadas, seja lá do que for. E quando algo é previsto, idealizado, promovido, deve levar em consideração os desejos e as necessidades das partes interessadas. Um outro conceito interessante que envolve o ESG, né, esses fundamentos básicos, é a da sustentabilidade. Nós estamos avançando em práticas que elas não são das mais sustentáveis. Talvez este evento nos sirva na curva de aprendizado para mostrar que está na hora da gente rever algumas estratégias ou de alguns avanços. Quem sabe mais para né, vai mais para cá, vai mais para lá, vai mais para cima, mais para baixo. A gente precisa, de alguma forma, rever o que está fazendo na ocupação dos espaços, para que se torne mais seguro. Também o chamado, né, tripé da sustentabilidade. Este fundamento diz que para ser sustentável, não adianta eu dar atenção apenas às questões ambientais. Não tem validade. Também não adianta só olhar para as questões sociais. Eu não consigo avançar sobre muitas coisas. Agora, também não é tudo lucro, né? Eu preciso ter um balanço, porque a ideia de desenvolvimento é, eu tenho sucesso econômico, porém esse sucesso econômico ele vem acompanhado com igual importância de responsabilidade socioambiental, ou seja, bem-estar social e proteção do meio ambiente. Se eu conseguir ter essas 3 coisas na minha balança, eu consigo avançar com a ideia de desenvolvimento. E se isso que a gente diz lá no ESG, para as empresas, enquanto estratégia de negócio, para o negócio se tornar mais perene, para que o negócio seja menos sujeito a multas, a ter uma imagem mais protegida e não estar também, vamos dizer assim, no risco de vir a ser fechado, né, a falir. Se isso serve como estratégia corporativa, isso também serve ou se aplica para a gestão pública. Porque é uma outra forma de organização, mas que também deve ter responsabilidade socioambiental. E aí, quando a gente olha para isso, o que é essa responsabilidade socioambiental? Ela compreende um conjunto de obrigações, princípios e valores que as organizações adotam para operar de forma ética e segura, comprometendo-se, então, a tomada de decisão seguras, né, e, obviamente, sustentáveis, para não prejudicar as pessoas e nem o meio ambiente. Ou seja, todo negócio é importante, ele é válido, desde que ele siga alguns princípios importantes. E o que a gente, na verdade, tem visto em alguns casos é o fato de que alguns princípios são rompidos, alguns limites não são obedecidos, e a gente acaba piorando algo, né, que neste momento não está se mostrando melhor. E aí temos, né, obviamente, isso nos confere, ou deve nos conferir, garantias aos investimentos, eficiência e proteção aos negócios, que é o que se deseja no ESG. E no caso das organizações públicas, né, ou da gestão pública, o que se deseja é que a tomada de decisão realizada lá venha a ser algo que nos proteja. E quando a gente diz, olha, a organização pública, a gestão pública, ou as decisões, né, sejam federais, se elas estão mais atentas a socorrer e não tanto a prevenir e não tanto a adaptar, tem algo errado nessa tomada de decisão. A gente precisa mudar essa percepção. E aí, bom, na prática, né, tudo isso, na verdade, quer dizer que a sustentabilidade de uma organização, ela vai depender de quanta energia é investida nos riscos,
nos relacionamentos, propósitos e impactos de negócios gerados na sociedade, inclusive os positivos. E aí tem até uma lâmina que eu não botei hoje aqui, mas que eu gosto muito sempre de mostrar, que são aquelas, né, as ODS da ONU, né, aquilo são interessantes, vi lá uns cubos interessantes lá no fundo, e o que é de legal? Tem o objetivo 17. O objetivo 17, que apesar dele ser o 17, para mim ele deveria estar em primeiro. O objetivo 17 são as parcerias para que as coisas aconteçam. Se eu não consigo formar parcerias, esquece. Esquece. A SIC é uma parceria. A gestão pública, o relacionamento da gestão pública com a SIC é uma parceria. Os relacionamentos construídos nas forças produtivas locais são parcerias. Sem parceria não funciona. O ESG, ele depende, para se reproduzir, de estímulo às parcerias. A gestão pública, para adotar melhores práticas, depende das parcerias. Fazer o conhecimento acadêmico chegar no setor produtivo e na gestão pública depende de parcerias. Tudo é uma razão de parcerias. Ou seja, a sustentabilidade, para que ela se reproduza, dependerá sempre do quanto estamos abertos a formar parceiros, parcerias, trocas, seja de informação, seja, inclusive, né, de forças. As forças também podem ser políticas. A política é absolutamente importante, desde que ela tenha como propósito os significados da sustentabilidade. Então, isto é o que traduz o grau de maturidade de uma administração, né? Ou seja, comprometida com o futuro das próximas gerações, com o uso adequado dos recursos e, obviamente, com a existência dos presentes e dos futuros. E aí, claro, né, o que a gente precisa fazer? Né? O que nos resta fazer? O que a gente tem que fazer agora, a partir de agora? Primeiro, prevenir e adaptar. Não há condição, se a gente pensar que a partir daqui vamos reconstruir tudo, nada mais vai acontecer de novo, lamento. A ciência diz que vai acontecer de novo. Mas evento tão grande como esse pode não acontecer. Talvez como este, não. Mas como 2022, 2023, qualquer um deles é absolutamente possível. E pior, pode ser que os próximos não sejam aqui na região da Serra, porque isso pode acontecer em qualquer região do Rio Grande do Sul. O fato é que a ciência tem apontado desde 2015, os relatórios do IPCC, depois mais fortemente em 2018, tem apontado que para as regiões mais ao sul, e o Rio Grande do Sul está como alvo, né, estão sujeitas a receber volumes de precipitação anormais. Isso é o que a realidade nos mostra. Os dados apontam. E o que nos resta é seguir algumas receitas para uma adaptação mais efetiva. E o que isso significa? Afastar áreas residenciais das margens e renaturalizar as faixas seguras de proteção. É o principal. E isso também vale para as infraestruturas ou áreas de produção no campo. Existe um negócio chamado APP, e não é algo sem sentido. Tem validade, tem importância. A gente precisa preservar as APPs, assim como a reserva legal, assim como várias outras estratégias que existem na lei para que a gente alcance. Na cidade, isso é muito mais imperativo. Nós temos esse tipo de ocupação em vários lugares. Não dá. A gente vai ter que ter algo diferente. Eu tenho conversado com o prefeito de Mussum, e ele vai colocar vários bairros, porque literalmente eles foram levados, e ele vai aportar a construir agora esses bairros numa cota mais segura, para tentar se defender um pouco mais dos eventos próximos, porque eles foram atingidos nos anos anteriores, e de forma bem recente, e muito intensa. Também a gente precisa, mais do que tudo, fortalecer as infraestruturas de contenção e sistemas anti-enchente e alagamentos. O que nós vimos acontecer em Porto Alegre está claríssimo. Nós tínhamos um problema ali de falta de manutenção nas infraestruturas de contenção. Primeiro de contenção dos alagamentos e depois para a operação anti-alagamento, né? De inundação, anti-inundação e anti-alagamento. As duas estratégias falharam. A manutenção desse tipo de estrutura, desse tipo de equipamento, precisa ser frequente.
Na minha cidade, em Pelotas, o DIC, que era para ter 4 metros e alguma coisa, ele tinha 3,75 metros no máximo. Em alguns pontos, ele era irregular, foi feita uma estrada em cima, quase que não funcionou. Se não fosse lá o empresariado local bancar e colocar a areia e os sacos para conter, nós teríamos muitos bairros invadidos. Né? Muitos bairros invadidos. Assim, o São Gonçalo contorna boa parte da cidade. Se ele não tivesse tido a sua cota recuperada, teria sido invadido. Aí a pergunta fica, os empresários que ali se reuniram e bancaram uma obra de quase 3 milhões em 24 horas, não fizeram algo que, há pouquíssimo tempo, em 22, foi feito um asfalto e não corrigiram a cota do DIC. Mais uma vez, a responsabilidade na gestão pública não está chegando como deveria. E depois sobra, né, para a força produtiva local, que ou faz isso, ou vai ver uma cidade debaixo d'água. A outra, manter a manutenção, então, das instalações de forma preventiva. Opa, como eu disse, manter a manutenção, revisar o plano diretor e as estratégias de crescimento urbano e desenvolvimento. Tem muita cidade que tem que parar de só querer crescer para os lados e tem que pensar em verticalizar. Não verticalizar de uma forma amontoada. Hoje há estratégia urbana para verticalização de forma aberta, com diferentes ângulos, obedecendo o que se chama de envelopamento solar. Então, é possível verticalizar com sustentabilidade e rever os instrumentos de planejamento e implementar o plano de emergência climática, algo fundamental para toda a cidade, né? Então, não sei se Caxias já tem o seu plano, mas se não tiver seu plano, né, existe um roteiro para elaborar esse plano, existe uma forma conceitual de conceber o plano, que tem a ver com as características na qual a cidade está concebida. E aí, obviamente, né, reconstruir dentro de uma lógica bem mais inteligente. Eu digo isso porque eu tenho tido a oportunidade de fazer falas em diferentes veículos de comunicação, e em todas eu tenho dito, não dá para querer reconstruir tudo nos mesmos lugares, da mesma forma e do mesmo jeito. Né? Por aqui a gente deve ter perdido estradas, deve ter perdido pontes. Estas pontes elas vão ter que ser reconstruídas e as estradas também. Elas não podem mais ser como elas eram antes. Precisam ser pontes enormes agora. Precisam ser estradas muito mais robustas. Precisam ser infraestruturas que tolerem grandes eventos. Essa é a diferença. Vai sair mais caro? Vai. Mas a gente não vai perder isso de novo tão cedo. Essa é a questão. Este investimento de agora é o que vai definir o nosso futuro. E aí a gente tem que fazer uma coisa que está caminhando, né, nessa direção, mas a gente tem que começar a fazer ao contrário. A gente tem situações, em muitas delas, federais, estaduais, municipais, cada caso é um caso, mas a gente tem a situação da flexibilização ambiental, e quando a gente fala de flexibilização ambiental, a gente está falando de regras, está falando de normas, e no meu caso lá, em que eu vivo, Pelotas, por exemplo, nós temos várias situações em que existem os mapas de AIAN, que são as áreas especiais de interesse ambiental, que simplesmente aqueles mapas, ao longo do tempo, vão sendo desconstruídos na Câmara de Vereadores, com o interesse de viabilizar o avanço das construções. Isso é ruim. Né? É ruim, porque hoje, naquele mapa de atenção da cidade, e muitas das áreas que foram invadidas, elas foram autorizadas em 2014, bem recentemente. Então, muitas pessoas ou muitos empreendimentos fantásticos poderiam não estar no risco se nós tivéssemos pensado em não permitir esse risco ou ouvido quem falou desse risco há um tempo atrás. Então, essa é uma dificuldade que a gente também vai ter que superar. Dito isso, agradeço, e aí fica o meu contato. E este é a revista, que eu até entreguei para o presidente, e este é o workshop que vai acontecer agora, em junho, no Pelotas Parque Tecnológico, dia 27 e 28. Então, quem quiser acompanhar, meu Instagram está ali. Obrigado. Minhas perguntas agora? Agora vem a parte boa das perguntas.
Muito bem, professor. É bom ouvir a sua manifestação sobre um assunto que eu tenho certeza em cada um de nós desperta aí paixões nos mais distantes extremos, né? Quando a gente fala de meio ambiente, ele naturalmente nos remete a paixões. E é importante que se diga que tudo isso que nós vivemos nas últimas semanas, ele é o fruto e a construção dos últimos 60 anos, de paixões, de radicalismos, de proibição de discussão de determinados temas, porque viraram tabus. Ele é a soma de tudo isso. Para começar as nossas perguntas, então, nós temos inscrita aqui a nossa diretora, a Eliana, que é a diretora aqui da casa e é uma estudiosa desse tema. Muito bom dia. Bom dia a todos. Parabéns, professor Marcelo, pela excelente apresentação, muito esclarecedora. A minha pergunta está relacionada com o plano de emergência ambiental. Você falou muito no macro, no governo e tudo mais. Se eu levar isso para dentro de uma empresa, como é que eu desdobro isso? Mudanças climáticas é muito genérico, mas como é que eu desdobro em subtemas que eu precise perseguir e para montar um bom plano estratégico, investigar bem os riscos de mudanças climáticas para uma organização, para uma empresa? Certo. Uma coisa importante, assim, interessante de observar, vou falar muito da realidade, que são os exemplos que eu acompanho. Quando este evento agora aconteceu e assustou muita gente, eu fui chamado pelo Sinduscom e chamado também por alguns empresários do ramo da construção, de grandes incorporadoras, que estão pelo Brasil todo, que também estão lá. E aí tem assim, tem empresas que, por estratégia da natureza da empresa, já trabalham, por exemplo, com drenagem verde. Elas têm essa ideia da emergência climática dentro da sua organização, este cuidado. E elas edificaram em áreas de risco e não estão sofrendo o problema porque isso está inserido na cultura da empresa. Agora, isso não é algo comum. E esta empresa, até que me relatou isso, que me mostrou e que a gente acompanha, ela não tem o ESG instalado, né, mas ela tem algumas preocupações instaladas. Assim como tem uma outra, a refinaria rio-grandense, em Rio Grande. Ela é uma empresa que está na margem de um corpo hídrico, né, no Rio Grande, bastante exposta às elevações das mudanças climáticas, e ela já está entrando numa agenda ESG, e ela passou há algum tempo, ela já vem, vamos dizer assim, de alguma forma, protegendo o seu espaço, porque entendeu como uma prioridade pelo risco da invasão das águas. Então, nós não temos, de forma geral, esse plano de emergência climática materializado nas empresas, nem mesmo ainda naquelas que já avançaram para o ESG. Tamanho é vamos dizer assim, a distância que a sociedade como um todo vive da ideia de que mudança climática é algo perigoso, né? Então, assim, se a gente sair por aí e perguntar no centro de qualquer cidade, para qualquer pessoa, todo mundo agora, de alguma forma, está lembrando deste evento, porque ele está acontecendo. Mas se nós fizéssemos essa pergunta antes desse evento, ninguém estaria muito preocupado com isso, porque não percebe o quanto é perigoso mudança climática, o quanto é perigoso mudança extrema. E isso, nas empresas, também não é muito diferente, a não ser aquelas que estejam, de alguma forma, mais ligadas. Então, mesmo as que já têm uma agenda ESG, a preocupação com mudanças climáticas ela ainda está muito vinculada ao carbono, à ideia de carbono, a ideia de reduzir as emissões, a ideia de neutralizar carbono, o que é absolutamente importante. Talvez seja a coisa mais importante que a gente possa fazer. Só que nós não temos, para além disso, outras estratégias relacionadas às mudanças climáticas de proteção dos negócios, e muitas vezes alguns negócios estão inseridos com toda a sua estratégia de proteção, mas eles estão num contexto em que a cidade não oferece nenhuma proteção. Então aí já não adianta muito, né? Porque isso não depende de uma empresa, não depende de um empreendimento, depende de um contexto de cidade, depende de um comportamento que precisa fazer parte da comunidade. A comunidade inteira precisa entender, e aí eventos como esse são muito importantes, porque são nestes momentos que algumas mentes, às vezes, se abrem, outras se fecham, mas algumas se abrem, e se abrem para a ideia de que, se nós não formarmos uma grande parceria em Caxias, e Caxias inteiro se enxergar
como uma cidade que também pode ser atingida fortemente pelos eventos climáticos, vai ser difícil o prefeito, né, mobilizar um esforço, porque ele, mesmo que ele acredite muito, ele não vai ter o apoio necessário para isso acontecer. Então, para que aconteça, a comunidade como um todo tem que pegar junto e acreditar. Evento climático é algo perigoso. Professor, eu tenho uma pergunta aqui da Maria Inês, ela é presidente do Sinduscom Caxias. Por muito tempo exploramos nossos rios extraindo areia e, em muitos casos, pedras, o que hoje é proibido. Hoje sentimos, principalmente no Guaíba, o assoreamento que diminui o calado do seu leito e também a diminuição do volume d'água que o estuário Guaíba pode reter, jogando esta areia para suas bordas. Qual a sua opinião sobre isso? E ela também pondera que é sustentabilidade retirar matérias-primas para a construção civil em locais mais próximos, com menos deslocamentos. Claro. Neste caso, por causa até da demanda de carbono, né? Quanto mais distante, mais energia envolvida, mais operacional envolvido. Quanto mais próximo, melhor. Agora, com relação ao assoreamento, que é um assunto que me chega assim de muitas formas diferentes. Se a gente for resgatar na memória, a gente vai ver por que as proibições chegaram, né? Porque nós tínhamos práticas muito ruins nesse processo de extração de areia nos corpos hídricos, muitos deles até processos criminosos de extração, em que estavam ali extraindo muito próximo da margem, e, ao fazer isso, até mesmo com a intenção de criar mais desestabilização da margem para gerar mais material a ser extraído. Isso é o que está relatado nos processos de denúncia, né, que chegaram ao conhecimento da FEPAM, depois virou inquérito, enfim. A questão é, em razão dos deslizes ou das práticas ruins do passado, se criou algo que deixou muito pior hoje, porque está proibido. Então, assim, não é nem 8 nem 80. Nós éramos, ao invés de ter proibido tudo, era ter estabelecido práticas melhores, né? Talvez nós tivéssemos hoje, talvez, um corpo hídrico não tão assoreado. Agora, isso tem que associar com um contexto maior, né? Meu mundo é um mundo da gestão ambiental. Então, eu não consigo olhar para um evento sem conseguir olhar para o contexto. Se nós temos muita areia, né, que chega aos corpos hídricos e chega todos os anos, é aportado sedimento. Esse sedimento ele parte das áreas de uso. Então, se nós vamos melhorar nossas práticas, nós também vamos ter que avançar com essa melhora de práticas nas nossas áreas de uso. Então, as nossas áreas de uso têm que ser um pouco mais protetoras, com práticas conservacionistas de solo, terraceamento, plantio direto, né, formas de uso e ocupação da terra que sejam muito mais estejam muito mais aliadas da natureza e que estejam muito mais predispostas a proteger para aportar menos solo. Então, o que a gente precisa é aportar menos sedimento para que esse sedimento não esteja tão disponível assim no corpo hídrico, e aí, claro, com aquele que já está lá, ele precisa ser retirado de lá para ter sua profundidade corrigida. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 50 anos, na verdade, esses 50 anos, esse artigo agora deve ter 30 anos, a lagoa já perdeu muita profundidade. Ela perdeu vários centímetros de profundidade. Ela nunca foi uma lagoa profunda, mas ela vem perdendo profundidade, ela vem se tornando cada vez mais rasa. Então, tudo fruto da grande quantidade de material que é perdido nos nossos usos, né? E, obviamente, ao cair lá, vai sendo carreado em direção ao oceano. A dragagem, eu estou lá em Rio Grande e Pelotas, todo mundo já ouviu falar que existe a dragagem que é feita para viabilizar o porto. Cada manutenção de dragagem, aquilo nos custa lá 300 milhões, 400 milhões. É uma fortuna em dragagem. Se nós tivéssemos menos exploração mal feita, talvez nós tivéssemos menos aporte de sedimento e talvez menor necessidade de gastar tanto dinheiro, que é um dinheiro de todos, porque é o dinheiro público que é utilizado na dragagem para viabilizar a manutenção do porto. Então, nós estamos pagando uma conta, todos, a sociedade está pagando uma conta que poderia, quem sabe, ser no mínimo menor se nós tivéssemos práticas melhores. Muito bem. Para fecharmos, então, as perguntas de hoje, o nosso prefeito municipal, Adilode Domênico, quer fazer uma pergunta a mais.
cumprimentar o Dr. Marcelo e dizer que Caxias, há muitos anos, o prefeito fez um loteamento e retirou todos os moradores que estavam na encosta de um arroio. Situou. Sabe o que aconteceu com esse arroio? Ele foi invadido e não construíram na margem, construíram dentro do rio. É isso que aconteceu no passado em muitos locais, né? E aí se culpa muitas vezes o prefeito, mas essas ocupações em forma de avalanche, desregrada totalmente. Caxias, eu fui secretário de obras e nós desenvolvemos um programa na época dos piscinões. Eu fiz 5 grandes tanques de amortecimento, agora estamos em vias de começar a construir 4 grandes. E toda obra em Caxias que impermeabiliza mais que 500 metros quadrados, ela faz a caixa de amortecimento. Nós já temos 106 obras construídas nessa forma. Isso ajuda a reter bastante o volume de água e me parece que é uma prática que as cidades todas vão ter que adotar, sob pena da gente não suportar esses volumes de chuva. Agora, essa questão do assoreamento dos rios, e Vossa Excelência colocou muito bem, né? Foi do 8 para 80, só que está todo mundo quietinho, está na hora de puxar quem proibiu essa dragagem e desassoreamento dos rios, que estão bem quietos e daqui uns dias eles proíbem de novo. Porque em vez de corrigir quem faz errado, eles proíbem quem faz certo. E eu não tenho dúvida que hoje o material que desceu, ele precisa urgentemente ser retirado. A nossa encosta sul, que é um terreno fértil para a agricultura, mas é arenito, e deslizou volumes enormes, parece que o morro foi arranhado, fez barramento no rio. Quando esse rio explodiu, o barramento levou tudo. Nós não temos uma ponte ou um pontilhão que se salvou. Aonde não foi embora a ponte foram as cabeceiras. E esse material todo ele está ao longo dos rios. A terra foi lavada, mas a pedra, o areião, ele está ali. O rio Caí hoje está totalmente desfigurado. Eu gostaria que quem proibiu o desassoreamento viesse visitar o rio Caí. Que Caxias está em cima das 2 principais bacias hidrográficas, Caí e Taquariantas, né? O Caí está totalmente desfigurado. Onde ele tinha 60 metros de largura, hoje ele tem 200. Não tem mais margem, não tem mais árvore, e o calado dele não passa de 1 metro. Qualquer chuva agora ele vai transbordar. Então me parece que nós precisamos agora evoluir muito, fazer essa discussão sim, mas nos blindar desses bloqueios. Em vez de corrigir quem faz errado, você proíbe quem faz certo. E os municípios, ao longo desses 30 anos, gastaram muito comprando cascalho para botar nas estradas para ir para dentro do rio em cada chuva. Então, minha colocação, eu lhe pergunto o que fazer para a gente se defender desses burocratas que logo ali eles vão proibir. Nos permitiram agora até dezembro tirar o material. Nós não vamos fazer nem cócega no que tem dentro dos rios em 6 meses. Até porque vem o inverno, eles vão estar com volume de água alto, a gente não vai poder tirar muito esse material, né? Mas vamos precisar gastar dinheiro agora a desassorear, e o Guaíba, eu não tenho dúvida, ele deve ter perdido no mínimo 30% da sua capacidade de acumulação de água. Sim. É isso. Muito obrigado. Bueno, prefeito, primeiro, assim, parabéns pelas suas iniciativas. Talvez o senhor já seja uma gestão ISG e não está sabendo, né? Já tem boas práticas associadas e preocupações importantes. Isso é fundamental. Aliás, é que eu tenho por aí circulado e mais tentado convencer é de que a gente, na gestão pública, precisa um pouco mais de iniciativas como essa. Quer dizer, nós vamos nos acostumar muito com um termo, chama-se migração climática. Pessoas que estão desistindo da sua cidade, do seu estado, indo embora porque estão com medo, né? Eu, no caminho, parei aqui e ali, parei num posto de combustível, e um frentista me disse, eu perdi tudo, eu vou embora para Santa Catarina. Aí eu disse para ele, mas tu sabe que também está chovendo por lá? Porque também não, né? Ele, se eu não conseguir me encontrar, eu vou para um outro lugar mais seguro. E eu digo, mas do jeito que vai, eu acho que nós precisamos tentar garantir que as cidades da gente se tornem mais seguras. Então, muita estratégia, talvez muita coisa que a gente, na prática, antes pensava assim, não, mas isso não vai acontecer de novo. Olha, vai acontecer, e a gente precisa entender que talvez vale a pena agora, ao afastar de um corpo hídrico, criar alguma estratégia que impeça uma nova ocupação. Tem que de alguma maneira,
tornar proibitivo, ou tão proibitivo, ou ter uma fiscalização tão intensa que, de fato, impeça, né, que novas ocupações ocorram. Agora, com relação assim, a vencer burocracias, é terrível. Bom, o senhor sabe muito melhor do que eu, né? O senhor é o prefeito, né? Mas eu vivo burocracias dentro da universidade, sou servidor público, trabalho numa universidade pública, e é muito difícil se fazer muitas coisas porque o enredo burocrático é gigante. E a burocracia é uma prática ruim, é mais uma prática que a gente precisa melhorar, né? Porque se é para ter burocracia, e a gente muitas vezes depende que as coisas sejam feitas de uma forma muito rápida, então não vai dar certo. Se a gente precisa, de fato, prevenir mudanças climáticas, e se a gente precisa adaptar as cidades, e são todas obras gigantes, num município que seja um pouco mais rico, que tenha uma economia mais forte, talvez adaptar seja uma questão só de tempo, mas dinheiro de alguma forma vai ter. Mas para todos os outros municípios que são muito menores e que, na verdade, são dependentes né, de socorros e de ajudas, as estratégias de adaptação são igualmente necessárias. Uma ponte, que a gente diz que aqui em Caxias terá que ter umas dimensões, ela é tão importante aqui quanto num município muito menor, porque a estratégia de proteção é exatamente a mesma. Então, isso vai nos custar uma grana, é real. Mas é melhor a gente pensar bem, planejar bem e gastar essa grana agora do que a gente lamentar novos prejuízos e novas perdas de vidas no futuro. E uma outra coisa que eu só quero complementar é o fato de que a gente tem visto até agora, né, pelo menos o que eu tenho observado enquanto um técnico, é muito discurso político, muita promessa política, muito envolvimento político, mas pouca técnica no envolvimento do processo. Eu já manifestei para várias personalidades políticas que eu tenho contato e eu tentei dizer, olha, eu me coloco à disposição, eu sou servidor, é muito fácil eu ser deslocado para uma atividade, seja no governo federal, no governo estadual. É muito fácil, basta requisitar. Mas parece que não há esta vontade de ter um técnico presente, porque o que eu mais receio é que a gente reconstrua as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, mesmo que isso leve uns 15 anos, e a gente perca essa oportunidade de fazer algo mais sustentável, mais preventivo e mais adaptado aos próximos eventos. Professor, muito obrigado por ter escolhido estar aqui na nossa SIC Caxias, ter aceito o desafio de atravessar o Estado, nesse momento que a gente sabe que as rodovias não estão nada favoráveis para nós viajarmos, ter dedicado essas 2 horas para nos esclarecer, repito, de maneira equilibrada, de maneira razoável, tudo aquilo que nós vivemos e estamos vivenciando, eu tenho repetido inúmeras vezes nos últimos dias, tudo aquilo que nós estamos envolvidos é algo muito grande, é algo muito grandioso. Talvez nós precisemos de meses ou, quiçá, anos para entender tudo aquilo que aconteceu no mês de maio de 2024, que nós acabamos de sair há 2 dias. Muito obrigado a todos, uma ótima e produtiva semana e até a segunda-feira que vem, nesse mesmo local. Obrigado. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias.